O benzoato de sódio é muito utilizado como conservante, tanto na indústria alimentícia como na farmacêutica. Isso porque ele é um agente antimicrobiano, tendo então ação bacteriostática e fungicida. No rótulo dos alimentos industrializados, o benzoato de sódio costuma estar descrito por seu código, que é o INS 211. O benzoato de sódio, junto com o sorbato de potássio, são os conservantes mais usados na indústria alimentícia. O benzoato de sódio é usado em muitos doces, sucos, geleias, bebidas, refrigerantes, margarinas, creme dental e produtos cosméticos de uma forma geral. A razão do benzoato de sódio ser tão usado assim é porque ele é considerado um conservante muito seguro. Isso está em função do fato de que muitas plantas produzem o ácido benzoico naturalmente como intermediário para a formação de vários outros compostos do metabolismo vegetal. Para se ter uma ideia, as frutas vermelhas, algumas especiarias e até o leite dos animais apresentam naturalmente uma concentração até alta de ácido benzoico. O morango, por exemplo, tem cerca de 29 miligramas por quilo, e o leite de vaca tem cerca de 24 miligramas por quilo, já a noz moscada 50 miligramas por quilo, e a canela da Índia chega a ter 335 miligramas por quilo. Então, tirando o fato de que alguém pode ter alergia ao ácido benzoico, que é raro, faz muito sentido ele ser considerado um aditivo seguro. O problema, às vezes, está muito mais em cima da concentração dele nos alimentos industrializados do que necessariamente da sua natureza química. O Merck Index cita que não se deve usar concentrações superiores a 0,1% de ácido benzoico, tanto em alimentos quanto em produtos farmacêuticos. Como é muito comum em doces, é fácil encontrar ele em casas de produtos para confeitaria, casas de essência, etc. Nosso objetivo é preparar o ácido benzoico a partir do benzoato de sódio, que é bastante simples e fácil. Didaticamente, esse procedimento é muito recomendado para aqueles que estão começando a aprender as técnicas de laboratório da química experimental. Se a gente olhar a molécula do benzoato de sódio, nós vamos ver que a conversão dele para o ácido benzoico basicamente envolve a substituição do sódio por um hidrogênio, ou seja, é um procedimento onde nós vamos deixar o ácido na forma protonada. O pKa do ácido benzoico é 4,19, que é relativamente alto, mostrando que ele é um ácido fraco. Só para você ter uma ideia, esse pKa aí corresponde a um Ka de 6,46 vezes 10 a menos 5, que é um valor muito pequeno, mostrando então que o equilíbrio de dissociação está muito mais deslocado para a forma protonada. Nós vamos então protonar o benzoato de sódio adicionando ácido clorídrico no meio. O ácido clorídrico ele pode ser comprado facilmente, não como o nome de ácido clorídrico, é claro, mas você pode encontrar em casas de produto de limpeza e ele às vezes é vendido como solução ácida para limpeza. Se você tiver dúvida, basta olhar no rótulo a composição. Nós vamos mostrar a ficha técnica de um produto aqui para você ter uma ideia. Ela coloca a concentração de ácido clorídrico variando entre 13% e 16%. E a composição é ácido clorídrico, desnaturante, corante e veículo. Veículo aqui é a água mesmo. O corante e o desnaturante não vão atrapalhar em nada nos nossos propósitos. Se bem que o corante aqui a gente nem verificou, porque estava bem transparente, eu nem sei se chegou efetivamente a ter algum corante, mas se tiver, isso não afeta em nada no nosso procedimento. O único dado importante aqui é a concentração. Como nós precisamos ter certeza de que nós colocaremos um mínimo de ácido clorídrico, nós vamos considerar que essa solução é de 13%. E uma solução de 13% de ácido clorídrico tem uma concentração de 3,77 mols por litro. Por segurança ainda, nós vamos considerar que ela tem uma concentração só de 3,5 para que o ácido clorídrico não seja o reagente limitante. Então vamos para a reação. Nós vamos pesar 11,6 gramas de benzoato de sódio e vamos dissolver em 170 ml de água. Nós colocamos o sistema sob agitação e aquecimento. Depois de solubilizar o benzoato de sódio, nós adicionamos 30 ml de solução ácida de limpeza. Isso corresponde a uns 0,113 mols. Logo de imediato, já dá para perceber a precipitação do ácido benzoico.
Mas também com aquele valor de pKa não devia ser diferente. Nós vamos aproveitar esse mesmo momento para purificar o ácido benzoico por recristalização em água. Nós vamos aquecer a solução sob agitação até a ebulição. A solubilidade do ácido benzoico em água pode ser vista em várias literaturas, porque ele é um ácido carboxílico bastante conhecido. Hoje nós vamos escolher o livro Solubilidade de Substâncias Orgânicas e Inorgânicas, que foi compilado pelo Atherton Seidel. Basicamente, ele diz que 5,875 gramas de ácido benzoico se solubilizam em 100 gramas de água. Foi por essa razão que nós colocamos 170 mais 30, ou seja, aproximadamente 200 ml de água, solução, que seriam suficientes para solubilizar os 11,6 gramas de ácido benzoico que nós colocamos. Vamos também tampar essa solução com a placa de Petri ou até um balão de fundo redondo, ou vidro de relógio, só para não acontecer que a solução se resfrie demais na parte de cima e os cristalitos comecem a se formar rápido demais ali. Depois de obter uma solução límpida, cristalina, nós desligamos então a agitação e o aquecimento e retiramos a barrinha de agitação magnética com um ímã potente. Então nós aguardamos o processo de formação dos cristais. Aqui a chapa de aquecimento ainda está quente e ela vai resfriar progressivamente. Esse processo é muito importante para se obter cristais bem formados, que são os cristais que apresentam maior pureza, por não terem retido impurezas que estavam na solução no seu interior, num processo que é chamado de oclusão. É claro que depois que os cristais se formarem na temperatura ambiente, nós vamos deixar essa solução resfriar ainda mais em geladeira para depois poder filtrar o material. Nós vamos usar um filtro de papel para café e antes de filtrar, nós misturamos um pouco dos cristalitos na água-mãe com bastão de vidro. Sempre sobra um pouquinho de cristais no recipiente onde houve a recristalização. Nós podemos retirar eles usando um pouquinho de água gelada. Os cristais que estão no filtro ainda estão sujos com um pouco de ácido clorídrico presente na solução. Então nós lavamos os cristais com água gelada e aqui nós usamos 2 doses de 50 ml de água gelada, tanto para remover o resto dos cristais que estavam no recipiente, quanto para lavar os cristalitos no filtro. Depois é só aguardar um bom tempo até os cristais ficarem secos e guardar no recipiente. Você pode secar os cristais em estufa, mas o ácido benzoico é uma substância que seca facilmente depois de alguns dias no papel de filtro. Fizemos o procedimento por 3 vezes e obtivemos 9,3 gramas em média, o que corresponde a um rendimento de 95%.